Livro de Jó, 1:21. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler todos juntos essa porção? E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Pai, que por meio dela, a Tua igreja seja fortalecida e o Teu propósito venha se cumprir no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria falar aqui esta noite algo que Deus tocou no meu coração. E eu coloquei esse título sugestivo, Superando os Dilemas da Vida. Ou Respondendo os Dilemas da Vida, poderia ser dessa forma também. E eu espero que nós possamos aprender com a vida de Jó. Porque eu creio que todos vocês conhecem, né, a vida de Jó. Jó foi um cidadão que era um homem de Deus, homem de família, homem de sucesso financeiro, tinha filhos, né, tinha bens, próspero, tudo perfeito. A vida dessa pessoa era tudo perfeito. De repente virou de cabeça para baixo, né? E ele passou por uma situação adversa. E ele, simplesmente ele, passou por um dilema, por conta dessa situação que ele viveu. Ou seja, que resposta ele poderia dar a esse problema que bateu na porta da casa dele. A palavra de Deus diz que aquele homem tinha tudo, de repente, em poucos dias, ele passou a ter nada. Passou a ter o quê? Doença, frustração, um monte de coisa. Então ele é um homem que, se a gente olha para a vida dele, a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que pode acontecer na vida de uma pessoa tantos problemas, né? Tanta tristeza. E eu creio que, de certa forma, a gente passa, talvez não com a mesma intensidade de Jó, mas a gente passa por problemas também. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que o tipo de resposta que Jó deu ao seu problema é o que nós precisamos fazer também. É colocar diante das nossas vidas a resposta certa aos dilemas que nós enfrentamos, aos problemas, que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Eu conheço gente, eu acho que todos vocês conhecem. Eu conheço pessoa que foi traído, né, pelo seu cônjuge. E a resposta que ele deu não foi uma resposta boa. Ele procurou se refugiar numa bebida, numa droga, e se perdeu. E olha que era crente, eu conheci. Né? Então, assim, eu vi reportagem, uma vez eu vi uma reportagem de uma mãe que essa mulher, essa atitude dela, hoje eu compreendo, mas quando eu ouvi, eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Uma certa mãe estava de frente a um bandido, né, um assassino, que matou a sangue frio seu filho. E quando ele foi recuperado, dias depois do assassinato, ele foi recuperado, a mãe perdoou o filho. Né? Foi a resposta que a mãe deu a esse dilema que ela estava enfrentando. Ela não poderia perdoar, mas ela resolveu perdoar. Ela trouxe uma resposta em que
eu acho que era algo que ela estava vivendo na sua vida. Mas o fato é que nós precisamos entender que a resposta que a gente vai dar diante dos nossos dilemas, isso vai predominar, isso vai mostrar quem você é diante de Deus. Por isso que essa canção hoje falou muito ao meu coração, a respeito de Jesus. Eu creio que a igreja precisa conhecer mais a Jesus. Conhecer mais a pessoa de Jesus. Ter um envolvimento com Jesus. Eu também ouvi uma mãe, esse eu já comentei na igreja, uma mãe que teve 3 filhos. Os 3 filhos dela nasceram com autismo. Eles são autistas. E o nível do autismo deles é muito alto. E eu vi essa mulher praguejar a Deus. Ela odeia Deus. Então a resposta que ela deu foi algo que estava forte no coração dela. Então, irmãos, eu vejo que respostas a gente dá de acordo com aquilo que está no coração da gente. Aí eu pergunto, quem somos nós? Né? Quem é a gente? Quem somos nós? Eu quero que você entenda que você é livre para você escolher qual é a sua reação diante dos problemas da vida. Aí você vai estar diante de um dilema. E esse dilema é você que vai escolher. Porque geralmente dilema é o quê? Nada mais é do que uma coisa que aconteceu de ruim e você vai responder aquilo, né, o tipo de reação que você vai ter diante dessa situação. E eu vejo que Jó é uma pessoa que pode dar um exemplo que possa edificar os nossos corações. Vamos ler Jó capítulo 1, verso 20 até o 22. Eu queria que vocês pudessem me acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o quê? O quê? Adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuía a Deus falta alguma. Vamos repetir todos nós juntos esse versículo 22. Em tudo isto, falta alguma. Gente, Jó, ele poderia praguejar contra Deus? Sim ou não? Gente, me responde por favor, sim ou não? Ele poderia, não poderia? Ele poderia amaldiçoar Deus. Ele era um homem comum como nós. Mas o que eu acho interessante, o que eu acho lindo, que em vez dele praguejar, em vez dele ficar cheio de feridas, cheio de dores, feridas, ele adorou a Deus. Gente, ele tinha acabado de perder os seus filhos. Ele tinha... Gente, alguém já faliu aqui? Alguém já perdeu tudo na vida? Né? Eu não falei porque eu não tenho nada. Então, estou brincando. Mas alguém... Então vocês já sabem... Vocês já perderam um casamento? Vocês já perderam filhos para o mundo? Você já perdeu alguma coisa? Você já foi passado para trás? Eu creio que todos nós já passamos por algum problema. Aí eu pergunto, qual foi a sua reação? Qual foi a reação sua? Qual foi a sua atitude diante desse problema que você enfrentou na sua vida? Eu vejo Jó aqui, meus irmãos, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus.
E você sabe por que ele adorou a Deus? Porque eu vejo aqui que Jó, ele tinha uma vida com Deus. Ele demonstra aqui que tinha uma fé inabalável. Você sabe que é o grande problema nosso, irmãos? E é importante nós reconhecermos quem nós somos, porque a gente, vamos ser honestos, a gente precisa ter honestidade com nós mesmos. Porque o Deus conhece os nossos corações. E se a gente vive aquilo que não é do agrado, não é aquilo que Deus sabe, aí a gente tem uma vida de mentira. Né? E geralmente nós percebemos que as coisas vão bem em relação à nossa vida com Deus, é quando a gente associa quando as coisas estão bem. Por exemplo, você já faltou comida dentro da sua casa? Uma vez, eu fui levar uma cesta básica para uma família, e uma senhora chegou até mim e disse assim, chorando, porque não tinha nada na casa dela. Ela falou assim, pastor, é muito difícil você ter fé quando não tem um grão de arroz na sua casa e o seu filho está chorando, com fome. É esse tipo de situação que eu quero que você se coloca. Aí eu pergunto, qual é a sua fé? Que tipo de fé que você tem? Qual tipo de vida que você tem diante de Deus? Porque quando as coisas vão bem para nós, irmãos, tudo para nós é glória. A gente tem aquele probleminha ali, mas a gente sabe que esse probleminha, ele, de certa forma, a gente consegue consertar. A gente de certa forma, a gente consegue mover. As circunstâncias ainda estão favoráveis para nós. Mas eu quero te dizer, e agora, quando as circunstâncias estão desfavoráveis para você, qual é a sua reação? Aí eu quero dizer para vocês, é importante nós observarmos a nossa reação quando perdemos algo que é necessário para nós, irmãos. É importante. O cristão, ele é reconhecido, não é quando ele está na bonança, não é quando ele conhece a palavra do Senhor, mas é a reação que ele tem diante de Deus em relação aos seus problemas, em relação aos seus dilemas. Amém? Espero que nós precisamos observar essa questão. A Bíblia de Jó demonstra aqui para mim que ele adora o Senhor a todo tempo. Tanto na situação boa quanto na situação ruim. Aí eu pergunto, será que a gente adora o Senhor de qualquer forma? Ou a gente depende das circunstâncias para adorar? Por que muitos de nós, de certa forma, não têm prazer em orar, irmão? Por que muitos de nós, de certa forma, não têm prazer de estar na igreja? Desculpa a minha honestidade. Mas eu acho que é porque dá bem. De certa forma, eu acho que não está faltando. Está faltando nada para ele, não. Aí ele não busca. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Será que a minha adoração depende da minha conta bancária? O que eu quero dizer com isso? Será que eu busco a Deus só quando a minha conta está zerada? Ou será que eu busco a Deus quando eu também estou na bonança? Essa que é a grande questão. E Jó demonstra para nós que ele não era limitado. Ele não tinha limites. A fé dele era inegociável. Era inabalável. Ele vivia para Deus. O cristão foi chamado para viver para a glória de Deus, irmãos. Independentemente da circunstância. Essa que é a grande questão. E eu vejo que nós precisamos buscar mais a Jesus. Eu falo nós, a igreja de Jesus espalhadas no mundo. Não só nós aqui como comunidade. Mas eu vejo isso como cristãos. Os cristãos, eles precisam aprender com Jó. Que nós devemos buscar a Jesus independentemente das circunstâncias da vida. Amém? É assim, irmãos. É assim. Eu não posso estar no culto, numa reunião como essa, quando alguma coisa me favorece, irmão. Eu tenho que vir nessa reunião porque Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui. E esse é o motivo de eu estar nessa reunião. Independentemente se ele vai responder, independentemente se ele vai fazer milagre ou não, independentemente se eu vou servir ou não.
entristece o meu coração, sendo bem franco aqui, é que existem alguns que só vêm no culto do dia que está servindo. Hoje é meu dia de pregar, então eu venho. Então eu venho. Eu estou escalado, então eu vou na igreja porque eu vou pregar. Eu vou na igreja porque hoje é o dia... Está errado. Não é assim que se busca a Deus, irmãos. Não é que eu falo que não é só numa reunião como essa que a gente se busca a Deus. Mas parece que a gente tem que ter alguma atividade para buscar Deus. Eu quero dizer para vocês que uma reunião como essa, o que me motiva é a presença do Senhor Jesus. Por isso que eu tenho dentro de mim, quando eu prego para uma igreja cheia, ou para uma igreja que tem 2 pessoas, eu prego da mesma forma, com a mesma alegria, com o mesmo temor, com a mesma intensidade. É assim que a nossa vida tem que ser diante de Deus, irmãos. Porque o mais importante é a presença do Senhor. Antes de pregar para você, eu tenho que saber o que Deus está pensando de mim. Essa que tem que ser a real motivação nossa. É a mesma coisa lá na sua casa. Antes de você ser um abençoador da sua casa, tenha uma vida com Deus. Busque a Deus lá dentro da sua casa. Porque se você buscar a Deus, você vai ser uma pessoa abençoada. O seu lar vai ser edificante. As coisas vão acontecer de uma forma maravilhosa. Em meio a circunstâncias desfavoráveis. Então, eu entendo que Jó é uma pessoa que tem a nos ensinar. Porque ele reconhece que tudo vem de Deus, inclusive o direito de dar e tirar. Essa era a vida de Jó. Ele reconhece que Deus, vem tudo de Deus, inclusive o direito de dar e tirar. Por isso que ele relatou isso: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele relatou isso não foi por conta de uma canção que ele fez, mas aquilo que estava dentro do coração dele. É assim que a vida de um cristão precisa ser demonstrada. Segunda coisa, mesmo pressionado, acho interessante isso, diante das suas circunstâncias desfavoráveis, Jó se recusa a negar a Deus. Meus irmãos, eu acho tão interessante isso, porque muitas vezes a gente crê em Deus, mas só que a gente nega a Deus com as nossas atitudes. Vamos abrir lá em Jó 2, verso 9 e 10. Jó 2, 9 e 10. Olha o que diz a palavra. Então, sua mulher, sua esposa, lhe disse, dizendo para Jó: ainda conservas a tua integridade? Olha aí, olha a voz do inimigo. Amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Meus irmãos, a gente percebe aqui que Jó, ele não negou a Deus porque a sua integridade estava enraizada em quem Deus era. Em quem Deus é na vida dele. É que eu quero dizer algo bem importante para você. Porque muitas vezes a gente cai, irmão. Quando a gente está mal, a gente é induzido pelas pessoas. Não sei se já aconteceu isso com você. Já reparou quando você não está bacana? Alguém te feriu, alguém te magoou, aí você de certa forma vai desabafar com uma pessoa e a pessoa, meu irmão, dá uma resposta, aquilo que você quer ouvir, né? Às vezes nosso coração está cheio de raiva, fala, não, rapaz, você não pode ter que aceitar isso não, você tem que vingar mesmo, aí você vai e vinga. Você sabe por que muitas vezes a gente faz isso, irmão? Porque a gente está fora da presença do Senhor. E isso é muito comum no nosso meio. Porque a nossa natureza humana, ela é muito forte. E a gente se enraivece. Mas eu vejo aqui que Jó, ele tinha uma vida tão plena com Deus,
a sua integridade, a sua vida, a sua consciência, ela estava enraizada em quem Deus é. E é isso que nós precisamos aprender. A nossa integridade, isso vem da nossa mente. A gente tem que ter isso ativado na pessoa de Deus. Ou seja, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode te envolver, ninguém pode te induzir a fazer coisas que não seja diferente daquilo que Deus quer para você. Exemplo. Conheci uma pessoa, muitos anos atrás, que perdeu o seu cônjuge. Seu cônjuge abandonou. E ele ficou muito triste, decepcionado. Aí ele procurou um belo amigo para desabafar com ele. E você sabe o que o amigo dele falou? Rapaz, você não pode ficar assim. Você não pode ficar entristecido dessa forma, você não pode ficar decepcionado, enfim. Você é homem. Você já viu o homem perder, irmão? Rapaz, se não trem, mulher sabe perder, mas o homem não. É impressionante o caráter do homem. A natureza do homem é um negócio complicadíssimo. Então, o que o amigo dele falou para ele? Rapaz, vamos para um prostíbulo. E você acredita que o danado foi? Cristão. Aí você sabe o que aconteceu com ele? Saiu dos planos do Senhor. Saiu do propósito do Senhor. Aí de lá conheceu uns negócios errados. Aí envolveu com a bebida e nunca mais voltou para a igreja. Aí você sabe qual foi o resultado disso? Desastre. Você sabe por quê? Porque ele foi influenciado por um amigo. Era um amigo dele. Mas só que ele esqueceu das verdades bíblicas. E ele ficou abalado e em vez dele procurar a Deus, ele procurou um conselho de um ímpio. E isso acontece com a gente, irmão. Isso acontece em diversas situações da vida. Eu só citei um exemplo específico. Agora, o que eu quero que vocês entendam que é importante a gente buscar a Deus. É importante você buscar a Deus. Não importa a situação que você está aqui hoje. Talvez você esteja na situação, aquela situação que Jó, que ele tinha em meio à sua bonança. Ele tinha tudo, mas ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor quando ele tinha tudo. E continue a buscar o Senhor, sabe por quê? Porque você não tem garantia de nada do que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai ser de sua vida. Você não sabe o que vai ser de sua vida daqui 10 anos. Mas o importante é você buscar o Senhor todos os dias. Amém? Então Jó se recusa a negar a Deus. Mesmo sendo pressionado por uma circunstância diversas e também pelos amigos próximos. Ele guardou a sua integridade. Vamos abrir capítulo 3 de Jó, versículo 11, que diz o seguinte. Olha o que Jó fala. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Vamos pular lá para o capítulo 10, Jó 10, verso 8 e 9. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formastes como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Gente, isso aqui é um desabafo de Jó. Esses 2 versículos aqui, esses 3 versículos que eu li, isso aqui foi um desabafo de Jó. Ou seja, você sabe o que Jó demonstra para nós? Que ele não é nenhum super-herói, irmão. Ele buscava a Deus, ele era íntegro diante de Deus, ele tinha uma vida com Deus, uma fé inabalável, mas, no entanto, ele era uma pessoa comum como nós, que temos as nossas fraquezas. Nós temos
né, os nossos questionamentos. Nós passamos por lutas internas. E Jó foi essa pessoa. Agora, o que eu acho interessante é que como que Jó passou, né, por essas lutas internas e questionamento. Jó, ele foi honesto com seus sentimentos diante do Senhor. É importante nós observarmos essa questão de Jó. Ele foi honesto diante do Senhor. Ele não se colocou diante de Deus uma pessoa que era poderosa. Muito pelo contrário. Ele se colocou diante do Senhor como uma pessoa frágil. E você pode saber de uma coisa, Deus se alegra disso, viu? Jesus Cristo, vocês sabem, Jesus sendo Deus, quando ele foi orar, antes da sua crucificação, o que ele diz? Passe esse cálice de mim. Você sabe por quê, irmão? Porque Jesus, naquele momento, ele estava frágil, com medo. E talvez muitos de nós, irmãos, nós não temos essa consciência de que é importante nós chegarmos diante de Deus com os nossos questionamentos, com as nossas fraquezas, com a nossa insegurança, com os nossos medos. A gente tem que aprender a buscar a Deus dessa forma também. Eu me lembro que, diante de uma fraqueza que eu tinha diante do Senhor, gente, eu lutei com todas as minhas forças. Rapaz, esse trem não saía de mim de jeito nenhum. Não saía. Mas quando eu aprendi a me humilhar diante do Senhor, pastor Robson, e colocar que, Senhor, eu lanço aos pés. Eu lembro dessa oração. Eu lanço aos pés da cruz, porque esse fardo eu não consigo segurar. É tua. Meu irmão, você acredita que Deus fez? Você sabe por que muitas vezes Deus não faz aquilo que a gente quer? Porque às vezes a gente não sabe buscar. A gente não sabe se humilhar. A gente não consegue abrir os nossos corações. E Deus, ele sabe quem nós somos. Ele conhece as suas qualidades, conhece as suas fraquezas. Ele sabe quem você é. Mas o importante é nós sermos sinceros diante da mão poderosa do Senhor. É importante nós apresentarmos quem somos nós. Você sabe por que muitas vezes nós não somos transformados? Né? Você já reparou pessoa que tem natureza forte? Existem pessoas que têm problema de caráter, que têm problemas individuais aí que faz com que ela peque. É porque muitas vezes ela não é honesta diante do Senhor. Ela não consegue se abrir diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu sou essa pessoa. Diante de Jesus, irmãos, a gente não pode ter máscara. E quando a gente se apresenta diante de Jesus sem ter máscara, você pode ter certeza de uma coisa que ele faz. Porque ele se agrada. Isso se aplica àquela palavra, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, viu? Isso é uma verdade. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque Deus, ele opera em meio às pessoas que são quebrantadas. Ele só opera com pessoas que são humildes. Ele só opera em meio às pessoas que abrem, rasgam os seus corações e diz para ele, Senhor, eis-me aqui, eu preciso mudar nisso. Ele faz. Agora, se você não aprender a fazer isso, você vai carregar esse problema com você o resto da sua vida. Aí você vai ser essa pessoa. Né? Qual é a resposta que você vai dar diante do Senhor? Quarto. Mesmo quando Deus parece ausente, Jó confia que há um propósito. Vamos abrir no capítulo 23, verso 8 e 10. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Verso 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro.
Olha o que Jó está falando aqui. Mesmo diante do silêncio de Deus, Jó confiava na presença do Senhor. Deus confiava no invisível. Essa que é a grande questão, esse é que é o grande problema nosso, meus irmãos. Porque a gente, de certa forma, pensamos que muitas vezes Deus está presente em nossas vidas, é quando as coisas estão acontecendo, alguma coisa em nosso favor. Já reparou isso? Né? A gente está passando por um problema. E a gente vê as coisas acontecerem, as coisas melhorando, as coisas, né, as barreiras vão se rompendo, né, os muros, a gente vai levantando muros, a gente vai vendo as coisas acontecerem, a gente fala, nossa, Deus está aqui. Mas e quando as coisas não tem nada, você está no deserto? Aí você vai com aquele problema, todo dia a mesma coisa, todo dia aquela luta, todo dia aquele problema. Amanhã vai acontecer a mesma coisa, na terça-feira a mesma coisa, e nada acontece na sua vida, isso durante um bom tempo. Aí o que acontece com a gente? A gente fica o quê? Vulnerável. A gente já começa a ficar entristecido. A gente já começa a ficar meio, né, em dúvida. A gente já começa a questionar várias coisas diante da sua pessoa e diante da pessoa de Deus. A gente começa a questionar. Mas o que eu acho interessante é uma forma que nós precisamos aprender aqui, é que Jó sabia que nesse período de silêncio, Deus estava no comando da vida dele. E no melhor ainda, o que nós lemos aqui nesses 3 versículos, ele percebeu que Deus estava lapidando ele. O que eu quero dizer para você, irmão? Se você está passando por algum problema, uma situação ruim na sua vida, uma situação difícil na sua vida, e você está num dilema e não sabe qual a resposta que vai dar, confia no Senhor. Continue confiando no Senhor. Creia que Deus tem um propósito na sua vida, Ele só está apenas lapidando você. Ele está cuidando de você. Saiba que Deus, Ele não te esquece, irmão. Você pode ter certeza que nesses problemas todos que você pode estar enfrentando, essa situação ruim que você está enfrentando, você vai sair muito mais forte do que você entrou. Se você vê o final da vida de Jó, foi tudo maravilhoso, irmãos. A Bíblia fala que ele perdeu, mas no final ele ganhou o dobro. Foi satisfatório a posição dele. O dilema que ele teve em sua vida, ele respondeu em buscar o Senhor. O que eu quero falar para vocês esta noite? A única palavra que eu tenho para você: busque o Senhor. Busque a Deus. Porque Ele não falha. Ele cuida. Ele tem planos. Ele tem propósito. E todas essas questões só vão se cumprir se você se posicionar, se você crer, se você seguir aquilo que é a verdade. Amém por isso, irmão? Essa é a grande questão. Tudo depende da nossa resposta. Tudo depende da nossa resposta. Jó, ele confiou em Deus mesmo sem ter respostas. A gente fica atrás de resposta. Irmão, se a resposta não veio, continue buscando o Senhor. Que eu tenho certeza que no tempo certo Ele virá e vai fazer algo maravilhoso na sua vida. E por fim, o sofrimento, irmão, é ruim. Eu sei que é ruim. A gente sofre com isso. A gente, né, perde muitas coisas. Isso não faz muito bem para nós. Mas, de certa forma, o sofrimento, ele é algo que é favorável também. O sofrimento levou a Jó a um encontro mais profundo com Deus. Eu não vou fazer pergunta aqui, porque às vezes vocês vão ter medo de responder.
Quem quer ter um encontro profundo com Deus? Aí vocês vão ficar meio com medo. Pô, será que eu vou ter que passar por um sofrimento? Então vou te livrar dessa pergunta, viu, Ronaldo? Mas o fato é que não olhe para o sofrimento de uma forma que venha para te derrubar, que vem para te destruir. Olha para um sofrimento que você passa por sua vida com outro olhar. É importante você saber isso. Porque o sofrimento de Jó aqui levou Jó a ter um encontro mais profundo com o Senhor. Talvez isso seja necessário para nós, irmãos. Talvez isso seja necessário para a gente. Eu vou repetir aquilo que eu já usei aqui. Como é que você busca mais a Deus? Quando você está com saúde ou está enfermo? Como é que é a sua reação? Você busca a Deus como? Quando o seu filho está doente ou quando ele está bem? Quando é que você busca mais a Deus? Quando o seu casamento está bem ou quando você está se separando? Quando é que você busca mais a Deus? Quando você está empregado ganhando um salário bom ou quando você está desempregado passando necessidade? Essa é que é a grande questão. Eu creio que todos nós passamos por essas variáveis nas nossas vidas. Agora, eu vejo que... Você já passou por dívida, irmão? Nessa situação em que você está endividado e você não tem como pagar? Rapaz, isso é terrível, irmão. Mas de certa forma, você busca mais a Deus. Já reparou isso? Sim ou não? Vocês concordam comigo ou não? Né? Então, o sofrimento de eu estar endividado, de certa forma foi bom. Porque eu busquei mais a Deus, aí você vê o tanto que eu preciso, né? Eu preciso ser lapidado. Eu preciso ser transformado. Por isso que eu preciso ter um encontro com Jesus. Por isso que essa canção hoje me quebrantou tanto. Jesus é o centro de tudo que há. Mas muitas vezes a gente não tem essa percepção. A gente não tem. A gente busca Jesus quando nós estamos sofrendo e de certa forma a gente experimenta a graça e a misericórdia dele para ele operar no nosso meio. E ele faz. Mas só que a gente não precisa, de certa forma, passar por isso para sabermos quem é Jesus. Mas o problema é que a gente não aprende com isso. E Jó era essa pessoa, irmão. Jó foi essa pessoa. A gente olhou lá no início que Jó era íntegro, não era? Ele tinha uma fé. Mas não era aquela fé que chegou a ter uma intimidade profunda com o Senhor. Aí eu pergunto, será que nós temos intimidade profunda com o Senhor? E o sofrimento aqui levou Jó a ter um encontro mais profundo com o Senhor. Vamos abrir no Jó capítulo 42, versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos essa porção? Esses dois versículos 5 e 6. Eu te conhecia, mas agora, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos ler forte, irmãos, o verso 5 e 6, de novo. Eu te conhecia só mas agora os meus olhos te... Exatamente. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você sabe por que Jó falou isso, irmãos? Porque ele passou por um processo. Esse processo. Ele teve que passar por um processo de escassez, um processo de perdas, um processo de prejuízos, para ele verdadeiramente conhecer a Deus da forma como Deus queria se revelar a ele. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus, irmãos, pelo fato de não passarmos por algum tipo de processo. E você sabe por que nós não conseguimos passar por algum tipo de processos? Porque a gente não dá a resposta certa pelo qual nós devemos dar.
A resposta que Jó teve diante de um dilema da sua vida é querer fazer a vontade do Senhor, querer buscar o Senhor na vida dele. Essa é a resposta para nós. Não deixe de buscar a Deus quando os problemas e os desafios da sua vida baterem na sua porta. Amém? Busque o Senhor. Busque o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar e você vai ter um encontro maravilhoso com Ele. Então, meus irmãos, o nosso maior bem, muitas vezes, não é entender tudo, mas conhecer a Deus mais intimamente. Agora, e você me fala, pastor, como é que eu vou conhecer a Deus intimamente? Eu sinceramente aqui, eu não sei te dar resposta. Não sei. Eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei qual a experiência que você vai ter com Deus. Lá em Romanos, capítulo 11, verso 33 e 36, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, isso é um mistério. Isso é um mistério. Porque talvez a intimidade que eu tenho com o Senhor não é a mesma intimidade que você tem com Ele. Então essa há uma complexidade em relação à questão dessa intimidade com o Senhor, que é um mistério, que é uma coisa, experiência sua com o Senhor. O que eu quero dizer para você? Busque o Senhor. Busque essa intimidade, que Deus vai se revelar. Eu tenho a minha intimidade com o Senhor e talvez a minha intimidade não vai servir para você. Você talvez tenha outro nível de intimidade que isso vai te abençoar e vai fazer você conectado com Deus. E Deus vai fazer com que você prospere e que o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Amém por isso, irmão? Então, vamos sair daqui esta noite com esse desejo de querer dar a resposta certa, a responder esses dilemas da vida da gente, em buscar o Senhor. E não buscar outra coisa, mas sempre estar na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele te levará a lugares mais altos. Ele é a resposta para todos aqueles que creem. Ele é a resposta para uma humanidade que depende de uma certa paz, que depende de uma certa alegria, e essa alegria só Ele que pode dar. E que seja assim nas nossas vidas. Vamos ficar de pé. Eu queria que você orasse. Que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu queria que você orasse para que, de certa forma, você continue firme nos caminhos do Senhor, viu, irmão? Continue, persevere. Não saia do caminho. Não desanime. Continue firme. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei como vai ser o seu dia do amanhã. Mas é uma coisa que a única receita que eu tenho para dar para vocês é que vocês continuem firme no caminho do Senhor. Continue crendo, confiando que o Senhor é a nossa resposta e Ele é suficiente para todos nós. Então feche seus olhos. Cada um aqui passa uma realidade de vida diferente. Eu sei que alguns aqui têm conflitos.
lutas interiores. Eu sei que muitos aqui passam por problemas, e talvez problemas pesados. Mas entrega o seu coração para o Senhor. Muitas vezes nós queremos chutar o balde, sair do lugar, abandonar tudo. Mas o certo a fazer é colocar na presença do Senhor a situação da sua vida, que Ele vai operar, irmão. A palavra de Deus, ela é muito clara quando Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Creia que o nosso Deus, ele é poderoso, e em tudo tem um propósito, e Ele está no propósito da sua vida. Eu quero também colocar diante dos irmãos, falar para os meus irmãos, aqueles que tudo está bem, que tudo está correspondendo, você está passando por um momento satisfatório na sua vida. Não deixe de buscar o Senhor, meu irmão. Nós não temos segurança de nada, viu? A gente não tem segurança de nada. A nossa segurança é o nosso Deus. Eu torço para que tudo venha ocorrer bem, mas a gente não sabe o que se pode acontecer no dia do amanhã. A garantia que nós temos é a presença de Deus em nós. E a presença de Deus em nós, ela é suficiente para passarmos por qualquer tipo de situação adversa, porque Ele é soberano. E Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então ore. Qual a sua necessidade? Qual a sua realidade? Apresenta diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui unidos, reunidos neste lugar, e a Tua presença, ela é real. E eu quero orar aqui em favor de cada um dos meus irmãos, entregando aqui o coração deles, a vida deles. Eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a vida do meu irmão esta noite. Fortaleça o coração. Que os meus irmãos venham aprender mais e mais a depender do Senhor, independentemente das circunstâncias. E que eles, ó Pai, em nome de Jesus, possam, de certa forma, aprender com a vida de Jó. E de certa forma colocar em prática. Porque eu tenho certeza que fazendo isto, eu tenho certeza que as promessas do Senhor irão se cumprir na vida de todos nós. Eu oro, Pai, para que todos nós possamos estarmos submissos e entregues, ó Pai, à Tua palavra e viver de acordo com as Suas verdades. Em nome de Jesus, amém e amém.